Olá, eu sou o professor Emerson e nós estaremos hoje dando continuidade aos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje, mais precisamente, estaremos discutindo aqui sobre Platão, grande contribuição relacionada à questão do direito nas suas discussões, que vão efetivamente trazer para nós algumas perspectivas novas aqui com relação à estrutura e o pensamento da filosofia do direito. Hoje teremos a contribuição aqui do texto de Eduardo Bittar, que vai nos trazer algumas perspectivas importantes relacionadas à discussão sobre Platão e o direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Platão, 427 a 347 a.C., o discípulo mais notável de Sócrates e fundador da academia. Por meio de seus diálogos em Fedro e a República, dos livros 4 e 10, que especificamente abordam a questão, desenvolve com acuidade os mesmos pressupostos elementares do pensamento socrático. A virtude é o conhecimento e o vício existe em função da ignorância. Ao raciocínio socrático somam-se as influências egípcias, pitagóricas e órficas, que acabam por torná-lo um pensamento peculiar. De qualquer forma, em sua exposição do problema ético, ressalta-se sobretudo o entrelaçamento das preocupações gnoseológicas, psicológicas, metafísicas e éticas, propriamente dita. Aqui nós temos o primeiro ponto, que é um ponto importante, de relevância quando vamos basicamente estudar os conceitos de Platão. Dentro dessa perspectiva, nós temos dois universos aqui que são efetivamente discutidos, que é o universo que está estruturado entre a virtuosa e a alma e os vícios, Em outras palavras, ela está dentro da característica da teoria apresentada do dualismo em Platão, que vai, em outras palavras, falar desses dois universos. Aquilo que está dentro da perspectiva metafísica e aquilo que está dentro da realidade física. Então, basicamente, o homem apresenta essas duas características, aquilo que é a sua alma, que está dentro do universo virtuoso, e aquilo que é efetivamente o seu físico, que em outras palavras vai estar com as características daquilo que se torna vicioso, o vício, que é onde nós percebemos aqui grande parte de todos os discursos apresentados por Platão. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Toda preocupação filosófica platônica decorre não de uma vivência direta e efetiva em meio às coisas humanas. Todo o sistema filosófico platônico é decorrência de pressupostos transcendentes, quais a alma, a preexistência da alma, a reminiscência das ideias, a subsistência da alma. O que há é que Platão, diferentemente da proposta de Sócrates, distancia-se da política e do seio das atividades prático-políticas. Se Sócrates ensinava nas ruas da cidade, Platão, decepcionado com o governo dos 30 tiranos e com o golpe da cidade que a desferiu contra a filosofia, ensinara num lugar apartado, no recôndito, onde o pensamento pôde vagar com tranquilidade, onde pode desenvolver um modo de vida ao mesmo tempo que preocupado com a cidade, a academia. Nós temos nesse momento um aspecto importante citado por Platão, que é a característica daquele descontentamento relacionado à questão da política e, obviamente, a questão também da democracia, que foi um dos aspectos aos quais Sócrates enfrentou e foi condenado justamente por características de um sistema como esse. Assim a gente pode perceber essa grande estrutura aos quais Platão desconsidera e efetivamente cria um outro ambiente para suas discussões
relacionados então à filosofia. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. O virtuoso platônico tem a ver, portanto, com o domínio das tendências da ira e desejos de bens materiais humanos, tudo com vistas à supremacia da alma racional. Então, virtude significa controle, ordem, equilíbrio, proporcionalidade, submetendo-se aos comandos da alma racional, esta sim soberana. Deste modo, boa será a conduta que se afinizar com os ditames da razão. A harmonia, uma vez dominados os instintos ferozes, o descontrole sexual, a fúria dos sentimentos, surge como consequência natural, permitindo à alma fluir da bem-aventurança dos prazeres espirituais e intelectuais. Essa relação está muito direcionada às discussões que Platão traz para nós, relacionado então ao mundo inteligível e ao mundo sensível. Essas duas características se apresentam entre o universo metafísico e entre o universo físico. Entre a relação daquela pureza da alma, aonde você tem, que está dentro desse universo chamado inteligível, apresentado por Platão, e esse universo, no caso sensível, que está dentro das características daquilo que se produz em relação ao vício. Então essas duas estruturas, né, elas fazem parte dessa discussão muito forte da teoria de Platão, que está dentro dessa relação, né, do que seria basicamente esse dualismo em Platão. Essas duas realidades pensadas e discutidas por Platão. Portanto, a gente pensar também que Platão era cético com relação à política, devido a todas as condições que foram vistas, né, e vividas com relação à condenação de Sócrates. Assim, Platão apresenta efetivamente no seu discurso essas características. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Adotado um modus vivendi virtuoso, o homem tem os deuses ao seu favor. Trata-se de um sacrifício que tem suas compensações, sobretudo, tendo-se em vista que justo e injusto, bons e maus, virtuosos e viciosos, submetem-se ao julgamento dos deuses, e se a justiça humana é impune para recriminar condutas, e se a ética humana é insuficiente para controlar os desregramentos humanos, existe a continuidade da vida para provar que os se desigualam dos demais pela virtude terão suas recompensas e que os que desigualam dos demais pelo vício terão suas punições. Na visão de Platão, nós temos a característica básica de que toda a injustiça ela é efetivamente também ligada ao processo da maldade, ou seja, a maldade produzida ela está dentro do processo da injustiça. Então, dentro dessa relação, nós podemos perceber basicamente que Platão vai trazer essa relação do que é efetivamente o bom, do que é efetivamente o mal, do que está dentro do universo do justo e o que está dentro do universo do injusto. Então essas condições elas também, né, tramitam dentro dessa perspectiva do dualismo, que ele apresenta dentro da sua teoria geral. Então ele vai estar dentro dessa relação. Portanto, quando nós discutimos basicamente o certo e o errado, o justo e o injusto dentro da perspectiva de Platão, nós estamos dentro dessa linha de raciocínio, que nos traz essa vivência, essa característica que e está presente, né, em outras palavras, dentro da teoria de Platão, do dualismo. Vamos adiante então ao próximo slide. O platonismo prima pelo idealismo e não pelo realismo. Não obstante sua obra caminhar paulatinamente em direção à maturidade mais realista. O que se nota na diferença de sua teoria política entre os textos A República e as Leis. Isso porque o núcleo da teoria platônica repousa na noção de ídeos, no caso eidos, que
que seriam as ideias, que penetra exclusivamente o entendimento do que seja bem supremo do homem. O eidos, por distanciada dos mais vulgares desejos e tendências humanas realizáveis, inscreve-se, portanto, no quadro das especulações humanas, mas jamais das realizações humanas. Isso porque a ideia do que seja o bem supremo não pode ser atingido pelo homem e nem realizada concretamente. As virtudes, para Platão, elas estão, em outras palavras, ligadas a esse processo da alma, né? Aí eu diria para vocês que é uma das características também de toda a sua descrição, quando ele vai efetivamente falar dessas relações do bem e do mal, das condições que são produzidas dentro da realidade vivida no universo que as pessoas estão no cotidiano, no dia a dia. Então essa relação que se tem, por exemplo, de características como a República da obra que nós temos de Platão, que nada mais é que um diálogo socrático que vai se apresentar nessa produção de Platão. Importante nós pensarmos que grande parte daquilo que se discute tem uma referência da base também de Sócrates, que vai ser ampliada aqui das discussões em Platão, né? Então esse é um dos processos pelos quais nós trazemos. Então essa perspectiva relacionada ao dualismo, ela vai ter uma forte posição em todo o discurso, quando nós observamos esse discurso de Platão relacionado, né, a diversas características. Dentre elas aqui nós temos a relação, por exemplo, do bem e do mal, do certo e do errado, que vão estar dentro dessa condição, ou seja, essa base, né? Vamos adiante então ao próximo slide. A dimensão de uma realidade divina, para além da realidade humana, importa também a admissão que existe uma justiça divina, para além daquela conhecida e praticada pelos homens. O que é inteligível, perfeito, absoluto e imutável pode ser contemplado, e é do resultado dessa atividade contemplativa que se devem extrair os princípios ideais para o governo da polis. Mesmo estando a ideia da justiça distante dos olhos comuns dos homens, sua presença se faz sentir desde o momento presente na vida de cada indivíduo. Existe, para além de ineficaz e relativa justiça humana, uma justiça infalível e absoluta, que governa o cosmos, e da qual não se pode furtar qualquer infrator. A justiça não pode ser tratada unicamente do ponto de vista humano, terreno e transitório. A justiça é questão metafísica. Essa relação que nós trazemos de Platão, ele tem uma discussão que vai se aprofundando dentro desse universo da metafísica. Lembremos que quando falamos da metafísica, nós estamos falando além do que é físico, então ele está transcendendo, ele está em um nível, né, distante daquilo que nós temos efetivamente no cotidiano. Portanto, quando falamos desse dualismo, a metafísica ela está dentro dessa relação que nós temos então desse chamado mundo inteligível apresentado por Platão. Então essa é a relação da discussão. Então quando falamos, por exemplo, no cumprimento das leis, dentro do universo que vai além dessa relação do homem, né, possivelmente com a característica voltada à interpretação dos deuses, nós estamos dentro dessa relação que seria basicamente esse universo da metafísica. Vamos adiante então no nosso próximo slide. A justiça agrada a Deus e a injustiça o desagrada. Mais que isso, a justiça é a causa do bem para aquele que a pratica, a causa de mal para aquele que a transgride. Passam à direita e para cima de Deus as almas, que se destinam a fruir dos gozos celestes, e passam para a esquerda e para baixo de Deus as almas destinadas ao cumprimento de penas. As almas cumprem seus ciclos num longo período de provas, durante o qual permanecem indo e vindo entre duas realidades. Aqui, consequentemente, a gente tem uma clareza maior, né,
quando observamos então essa discussão de Platão. Então, a partir dessa relação, dessas duas visões, da prática do bem, da prática do mal, né? Não numa visão relacionada ao que se apresenta, por exemplo, na Idade Média, entre o bem e o mal. Não, aqui seria basicamente esse processo virtuoso, né, que nós temos da alma, ou seja, essa relação inteligível e sensível, né, a prática do homem no seu cotidiano e essas relações que vêm da sua alma, aquele dentro de um universo inteligível passado por Platão. Então ele tem a diferença nesse sentido. Importante a gente pensar nisso porque são visões diferentes que vão ser construídas dentro do universo da filosofia. Vamos adiante então ao próximo slide. A ordem política platônica estrutura-se como uma necessidade para a realização da justiça, um imperativo para o convívio social, onde governados obedecem os governantes, ordenam, e esta ordem, onde uns obedecem e outros ordenam, deve haver uma coordenação entre as partes para que se realize a justiça. Bom, aqui nós podemos perceber, então, dentro desse universo, dessas discussões apresentadas por Platão, que é efetivamente a partir dessa relação do dualismo que toda a sua análise, que todas as suas estruturas são construídas, entre o que é efetivamente a justiça e entre o que é o injusto, entre o que é essa perspectiva inteligível e o que é a perspectiva sensível, ou entre o que é o processo metafísico e o processo físico. Essas duas condições elas se constroem diante desse universo. Então, todas as discussões apresentadas por Platão, elas estão dentro dessa relação, dessa característica. E aí a gente pode perceber então que a sua teoria ela fica muito forte dentro desse universo e vai se fazendo necessárias discussões e trazendo efetivamente essa característica. Importante nós pensarmos também que com relação à política, Platão se apresenta cético, justamente por todo aquilo que ele vivenciou durante a fase da condenação de Sócrates. E é nesse sentido que nós trazemos então essas contribuições. É claro que falarmos de Platão existem muito mais informações que podem ser discutidas e muito mais aspectos que são importantes dentro dessa relação. Mas aqui nós trazemos então essas características básicas para nós efetivamente entendermos então qual é essas primeiras perspectivas, né, dos conceitos trazidos por Platão. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído aqui para esse primeiro entendimento sobre o pensamento de Platão e a sua relação com o direito e a justiça.